pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar, Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar, Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ó Jesus, escuta a prece, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos, cantaremos tua eterna compaixão. Cantaremos, cantaremos tua eterna compaixão. Estamos voltando ao normal, e você viu aí o meu nome, mas não viu a minha imagem, mas foi falha totalmente minha. Eu desliguei para poder ver como é que estavam as coisas e não liguei. Vamos então prosseguir. Obrigado por essa música tão linda. Sabemos que Deus nos ouve. Então vamos orar. Nosso pastor Alcenir, colocando a minha vida, a vida dele, a sua vida, mais uma vez, diante de Deus. Oremos. Ô Pai, como é bom podermos nos dirigir diretamente ao Senhor, sabedores que não temos nenhum merecimento, mas tudo é proveniente dessa Tua maravilhosa graça que nos alcança a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer. Por isso, a nossa gratidão pelas nossas vidas, porque o Senhor tem estado conosco, nos ajudando a atravessar todo esse deserto, todos esses momentos difíceis pelos quais nós estamos passando. A tua companhia, ó Deus, tem sido diferencial para a nossa segurança, para a condição que apresentamos diante do Senhor, de confiança em tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Aceita o nosso culto, porque nós o fazemos, né, em espírito e em verdade, porque é este o culto que lhe agrada. Aceita, ó Deus, a gratidão do coração do teu povo, em nome de Jesus. Este é um culto de oração. Então, nós vamos agora cantar, juntamente com a Verônica, uma música que nos fala precisamente da oração. A música, lindíssima, na letra e na melodia, diz assim: bendita, eu vou colocar um verbo na minha conta aqui, bendita é a hora da oração, pois traz-nos paz ao coração e alívio dá em meio à dor, trazendo o auxílio do Senhor. 4 versos, um resumo perfeito do que é a oração. É hora bendita, porque nos dá plena paz e comunhão com o pastor divino. Dá à nossa vida mais fé para viver, mais amor para conviver, e enche a nossa vida de dulçor, de coisas bonitas, sublimes e belas. Por isso é bendita a hora da oração. Você concorda comigo? Então, vamos cantar juntos? Bendita a hora da oração. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e alívio dá em meio à dor, trazendo auxílio do
Eu disse já neste culto que há 4 tipos, entre outros, 4 tipos de oração. Os 2 primeiros são oração de gratidão e o segundo tipo é oração de confissão. Os demais são de súplicas. Eu estou dizendo que a súplica é quando nós oramos por nós mesmos e a outra de intercessão. Então, vou fazer eu agora uma oração de gratidão. Tão somente de gratidão. Depois a irmã Verônica Adame vai tocar uma música e durante esse som você vai fazer uma oração de confissão. Diante de Deus, falar de si mesmo, dos seus pecados, dos seus erros, dos seus desejos ruins. Pedir a Deus que sonde o seu coração e se havendo nele algum pensamento ruim, algum sentimento, seja raiva, inveja, seja o que for, para que Deus retire. Você e Deus, ninguém precisa saber, só o Senhor, só você. Mas primeiro, vou fazer uma oração de gratidão. Se você, então, tem o seu motivo de gratidão, enquanto estiver orando, ore junto aí, coloque em pensamento ou em palavras também a sua gratidão. Senhor, tantos motivos tenho eu, tantos motivos nós temos para te agradecer. Quando agora podemos olhar para o dia que passou, se foi calmo, se foi agitado, de uma coisa sabemos. O Senhor nos despertou, nos renovou o dom da vida e nos sustentou. O Senhor hoje nos deu o ar para respirar e nos deu o alimento, algumas vezes, possivelmente nesse dia, para nos nutrir. Damos-te graças pela água, pelo ar, pelo café, pelo suco, pelo pão, pelo almoço, pelo lanche, pelo jantar. Damos-te graças. Senhor, te damos graças porque vimos também no dia de hoje que algumas coisas que nos preocupavam deixaram de preocupar, porque o Senhor resolveu. Também te agradecemos, Senhor, porque se alguma coisa o Senhor não resolveu, coloca no nosso coração a confiança que do teu jeito o Senhor vai resolver. Também te agradecemos. Pai, te agradecemos por aqueles que oram por nós, por aqueles que cantam, como ouvimos agora a irmã Verônica, para nós, pelas músicas que ouvimos em nossos computadores ou celulares, te agradecemos, pelas palavras amigas que recebemos, pelas notícias boas que escutamos. Te agradecemos por nossos amigos, amigas, familiares, pessoas queridas que tornam a nossa vida muito mais leve. Pai, te agradecemos por aqueles que têm ficado curados, seja da pandemia, com seu vírus, seja de alguma outra enfermidade, por aqueles que são mais confiantes, mais esperançosos. Pai, falei um monte de coisa aqui, não são coisas imaginadas, são coisas reais do dia de hoje, na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs. Por isso nós te agradecemos. O Senhor, de fato, é graça, é amor e despende em nossa direção palavras e atitudes de bondade e misericórdia. Então, nós te agradecemos em nome de Jesus.
Senhor, toma as orações, esta que eu fiz, confessando-te, aquela que meu irmão, a minha irmã fez, confessando-te, e nos perdoas a todos nós, lança no fundo do mar. Deixa lá os nossos pecados e nos ajudes a vivermos de um modo cada vez mais perto de ti, mais perto da cruz do teu Filho Jesus. Oramos certos do teu perdão, em nome mesmo do nosso Senhor e Salvador, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Depois de termos orado, podemos agora meditar na palavra de Deus. O pastor Davi Mateus é aquele escolhido para o dia de hoje nos trazer a palavra da parte do nosso Senhor. Ouçamos o pastor Davi Milheiros Mateus, que na Igreja Batista de Itacuruçá desenvolve, sobretudo, o seu ministério com as crianças, professores de crianças, pais e avós de crianças, mas o foco, as nossas crianças. Obrigado pelo seu ministério, Davi Mateus. Ouçamos o que Deus tem para nos dizer por seu intermédio. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, gente bonita. Por que só no domingo eu posso falar boa noite, gente bonita, né? Hoje também, quarta-feira, há muita gente bonita aí com a gente nesse culto de oração. Hoje quero compartilhar com vocês uma coisa que eu tenho pensado aqui com a minha família. A gente tem dito que assim que a gente puder, a gente vai viajar, né? Porque a quarentena a gente está preso aí, a gente gosta muito de viajar, é claro que a gente vai precisar reorganizar as nossas finanças, mas a gente aqui de casa pode imaginar, né, essa viagem, pensar em muitas coisas. E eu confesso que, se eu pudesse, eu iria para uma ilha, né? Eu passaria ali o dia com as crianças brincando, bebendo uma água de coco. Essa é a minha expectativa, né? Não é a minha realidade. Eu, quem sabe um amigo, né, que esteja aí nos assistindo, tem uma casa de praia, ou uma casa de campo que possa emprestar, e aí essa viagem, né, uma viagem pode acontecer. Mas essa noite eu quero convidar você para uma viagem. Que tal a gente viajar junto? E viajar dentro de uma viagem. Uma viagem feita pelo apóstolo Paulo. A Bíblia conta para a gente 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. Eu quero convidar você, então, a ler comigo um momento da primeira viagem missionária dele. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, e a gente vai ler dos versículos 6 ao versículo 12. Atos 13, 6 a 12. Então, diz assim o texto dessa viagem que eu quero convidar você a viajar junto comigo essa noite. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então, esse é o trecho da viagem de Paulo que eu quero convidar você a pensar comigo. Eu quero pensar com vocês em 3 coisas a partir desse texto que a gente acabou de ler. E a primeira coisa é a seguinte: nós precisamos honrar o nosso nome. Eu e você precisamos honrar o nosso nome. Olha que coisa interessante. Gente,
Nesse texto, a gente vai ver pela primeira vez o apóstolo Paulo chamado de Paulo. Até então, a Bíblia o chamava de Saulo. Ao longo da Bíblia, a gente vai ver que algumas pessoas viveram experiências com Deus e tiveram os seus nomes trocados após essas experiências. Por exemplo, Jacó, depois de ter uma experiência com Deus, teve um belíssimo, concordar comigo, não é? Teve o nome Israel. E isso aconteceu com Paulo. Paulo não teve o nome trocado. Era comum que as pessoas tivessem nomes parecidos, né? Apesar de diferentes, de acordo com a cultura em que estivessem. Então, por exemplo, eu me chamo Davi, mas se eu participo de uma aula de inglês, o meu nome é David. O nome de Saulo era Saulo mesmo, um nome judeu dado em homenagem ao rei Saul. Mas ele também tinha um nome romano, que era Paulo, que significava pequeno. Então, muito provavelmente, quando a família chamava Paulo, chamava de Saulo, mas os seus amigos gregos brincavam com ele e o chamavam de Paulo. Mas olha que legal. Paulo passa a se identificar como Paulo, que significa pequeno. Ele que tinha um nome de rei, agora se identificava como o nome de pequeno. E quero então pensar que Paulo está desejando honrar esse nome Paulo. Está desejando se diminuir para que Cristo pudesse crescer. Hoje o pastor Israel, conversando comigo a respeito desse texto, me lembrou que não existe um estudo, né, a respeito da questão do espinho. Quer dizer, existem vários estudos, mas não há uma definição do que é o espinho na carne de Paulo. Alguns acreditam que esse espinho seja o orgulho. Então, talvez Paulo precisasse lembrar, né, que ele era pequeno. Se o orgulho realmente era o seu espinho na carne, constantemente ele precisava pensar que ele era pequeno. Mas eu gosto de pensar que Paulo aqui está, então, honrando o seu nome. Por outro lado, nesse mesmo texto, a gente vai ver um homem chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus, né, depois a gente vai ver que ele é chamado de Elimas, mas no começo do texto a gente vai ver Bar-Jesus. E Bar-Jesus significa filho de Jesus. Esse era o seu nome. Mas quando Paulo vai falar com ele, Paulo o chama de filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Gosto então de pensar aqui que Bar-Jesus não honrou o nome que ele tinha. Paulo honrou e Bar-Jesus não honrou o nome que ele tinha. Eu não sei se você sabe qual é o significado do seu nome. Meu nome, Davi, significa amado. Aqui em casa a gente colocou o nome das crianças também em função do significado. Samuel significa Deus ouve. Manuela vem de Emanuel, que significa Deus conosco. E sempre que eu penso nisso, né, eu vejo que no dia a dia a gente perde o valor do significado do nome das crianças. Quando a gente está aqui brigando, conversando com eles, a gente esquece, né, que eu estou falando Deus conosco, Deus ouve. Mas, meus irmãos, a verdade é que a gente não escolhe o nosso nome. Mas, quando a gente assume um compromisso com Deus, a gente passa a carregar um nome. E se a gente assumir um compromisso com Deus, a gente escolheu ter esse nome. Que nome é esse? O nome de cristão. E o que significa cristão? Significa pequeno Cristo. Ou seja, eu preciso honrar esse nome. Quem olhar para mim, além de ver o Davi, tem que ver um pequeno Cristo. Será que eu tenho honrado esse nome? Será que você tem honrado esse nome? Essa, então, é a primeira coisa que eu quero pensar com vocês. A segunda coisa tem a ver com a experiência vivida por Elimas, o mágico. Eu e você precisamos tomar uma decisão. O que foi que aconteceu com ele para que ele entendesse que aquilo que ele estava fazendo não era o que Deus queria que ele fizesse? Que experiência ele viveu? Ele ficou cego por alguns dias. Vamos lembrar,
O que é que Paulo fazia antes de pregar o evangelho? Paulo perseguia os cristãos. E que experiência Paulo viveu para também entender que aquilo que ele fazia não era o que Deus desejava para ele? Paulo também ficou cego. A gente percebe, então, que tanto Paulo quanto Elimas viveram a mesma experiência. Os dois ficaram cegos. E o que é que cada um fez com essa experiência? A gente sabe o que Paulo fez. Paulo deixou de perseguir os cristãos e passou a ser um pregador do evangelho. E Elimas? O texto não diz para a gente o que ele fez, mas a gente pode deduzir que ele não mudou de vida, porque o texto chama atenção, destaca que quem creu foi o procônsul. É incrível, meus irmãos, como diante da mesma situação, da mesma experiência, as pessoas tomam decisões, caminhos diferentes para as suas vidas. Pessoas passam por situações e são incapazes de crescer, de aprender com as experiências que vivem. Tem muita gente dizendo aí que quando a gente voltar ao normal, ou o novo normal, a gente vai voltar diferente. Será que a gente vai? Depende do que a gente vai fazer com essa experiência. Por exemplo, alguns estão aproveitando essa experiência para ler mais, para estudar mais, para se aproximar mais de Deus, para orar mais, e outros não. O que a gente vai tirar dessa experiência? Eu vivi uma situação na minha família, minha irmã ficou internada mais de 2 meses em coma, e enquanto ela estava internada, eu dizia, quando ela sair, eu não vou me preocupar com nada disso. E ela saiu, e eu me vejo me preocupando e reclamando de coisas que lá atrás eu disse que não me preocuparia e não me incomodaria. Eu e você precisamos tomar uma decisão. As experiências precisam nos transformar, nos fazer crescer. Paulo, na experiência, tomou. Elimas também tomou. A gente está deduzindo aqui que não foi a melhor escolha, mas todos nós precisamos tomar decisões diante das experiências que nós vivemos. E, por último, quero pensar que esse texto nos ajuda a pensar que é preciso que a gente se maravilhe. Meus irmãos, olha o que aconteceu com o procônsul. Ele estava ali, sendo enganado sem saber, e aí se aproxima Paulo, e aí ele vê Paulo desmascarando aquele que o enganava. Eu ficaria impressionado com Paulo, falaria, esse camarada Paulo, ele é o cara. Eu achava que Elimas é o cara, mas não, Paulo é que é o cara. Paulo, sou seu fã. Mas olha que interessante, o texto vai dizer para a gente que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. O que deixou o procônsul profundamente impressionado foi o ensino. Meus irmãos, isso é lindo, não foi Paulo, não foi o camarada ter ficado cego, foi o ensino. E nós temos vivido um tempo onde a gente deixa de se impressionar com os ensinos. Nós gostamos dos sinais. Nós gostamos daquilo que é aquele, não é escala alfabético, não, um negócio assim, não é teatral e com barulho. Meus irmãos, nós precisamos nos maravilhar com o ensino. Essa semana, a gente está lendo Jeremias aí na jornada. Eu estava lendo Jeremias 20. E aí, meus irmãos, diante daquele texto, eu falei assim, gente, olha que coisa legal. Eu fiquei assim, maravilhado. No versículo 9 de Jeremias, capítulo 20, a gente vai ver Jeremias sofrendo, porque ele estava lá pregando a palavra e sofrendo por causa disso. E aí ele chega a pensar em não anunciar mais essa palavra. E aí olha o que ele declara, gente.
Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ele não conseguia segurar, gente, essa palavra. E eu fiquei maravilhado lendo isso. Meus irmãos, o que é que tem maravilhado você? A gente, sempre quando os pastores conversam entre si aqui na nossa igreja, a gente fala assim, temos um pastor titular que conhece muito a Bíblia, que é um estudioso. A igreja devia desejar mais, beber daquilo que ele sabe. Todo domingo, às 17h30, temos um culto que a gente chama de culto do conhecimento, aprofundamento, né? Meus irmãos, que coisa maravilhosa é a gente aprender. É isso que fortalece a nossa fé, a palavra. Ela que tem que nos maravilhar. As outras coisas também são maravilhosas, né? Contemplar, cantar, tudo isso é maravilhoso, mas a palavra, o ensino é que deve nos maravilhar. Lá no Antigo Testamento a gente vai ver quando Josias manda fazer lá uma reforma lá no templo e encontram as escrituras. E lá em 2 Reis 22, 10, 13, a gente lê o seguinte: e o secretário Zafã acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro e Safã o leu para o rei. Assim que ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, e a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Milcaías, ao secretário Zafã e auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. Eles queriam... Ele queria ensinar, queria saber o que está escrito, vamos consultar. E o que aconteceu? Perceberam que estavam desobedecendo. E Josias então propôs que todo o povo passasse a obedecer. O que é que tem nos maravilhado? Muitas coisas, mas a pergunta é, eu tenho me maravilhado pelo ensino da palavra do Senhor? Nós precisamos nos maravilhar com o ensino da palavra do Senhor. Quero convidar você a continuar caminhando pelo livro de Atos, porque a gente vai parar por aqui. Mas essa viagem missionária continua, de Paulo, e você pode viajar com ele aqui. A segunda e a terceira, não é? Mas hoje paramos aqui. Eu quero então relembrar para você que a gente precisa honrar o nome de cristão, pequenos cristos. Nós precisamos crescer com as experiências que vivemos e precisamos nos maravilhar com o ensino. Que Deus nos abençoe e nos possibilite desejar viajar na sua palavra. Viajar é sempre bom, viajar traz experiências para a nossa vida. Na palavra de Deus, também viajar traz experiências. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Davi Mateus. Falou para gente bonita. Todo aquele que medita na palavra de Deus, bonito é. Pastor Alcemir vai nos conduzir doravante, então, em nosso culto de oração, que esperamos esteja sendo para você uma agradabilíssima e inspiradíssima experiência. Obrigado, Davi. Obrigado, Verônica. Obrigado, Alcemir. Obrigado a cada um que participa aqui deste culto. A você que está conosco no Instagram, no Facebook ou no YouTube, também a nossa gratidão. Estamos juntos, orando ao nosso Deus. Exatamente, pastor Israel, nós estamos orando a esse Deus que nós conhecemos através do estudo da palavra de Deus, como o pastor Davi acabou de nos inspirar e nos incentivar a buscar conhecer a Deus através da leitura desse livro sagrado que é a Bíblia. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós sabemos que podemos encontrar em Jesus um grande amigo. E é exatamente isso que nós vamos cantar agora. Em Jesus, amigo temos. Nós vamos orar agora. Eu vou convidar o pastor José Maurício, que é o pastor de assistência espiritual da nossa igreja, para nos elevar
em oração, sabendo, né, que nós podemos contar com esse amigo Jesus para atender todas as nossas orações, todas as nossas necessidades. Nós temos atravessado aí momentos de muita dificuldade. O pastor Zé Maurício vai mencionar aí algumas pessoas que estão enfermas, mas nós cremos no poder da oração e por isso nós estamos aqui nesta noite. Pastor Zé Maurício. Sim, pastor Alcenir, temos alguns irmãos queridos que estão passando por um momento bastante difícil. O estado de saúde da nossa irmã Milinha ainda é muito grave. A nossa irmã Rosemary teve uma discreta melhora já no dia de hoje. Nós também continuamos orando por outras pessoas. A Maria Tereza, irmã do nosso irmão Antônio Carlos Mateus, vai passar por uma consulta. Ela precisará fazer uma cirurgia de câncer de mama. Peço também pela minha filha, que deverá passar por uma cirurgia amanhã, rogando a Deus que Deus esteja no controle de todas as coisas, pedindo pelo nosso irmão Almir, que ainda está aguardando, né, a recomendação dos médicos para poder iniciar um tratamento de quimioterapia. Então, temos alguns desses nomes, dentre tantos outros, né, de irmãos queridos que estão vivendo esse momento difícil na sua vida, ou com problema de saúde, ou com problemas familiares, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão sofrendo com os seus familiares que estão internados, pessoas que estão sem recursos financeiros para se manterem. Vivemos um tempo difícil, né? Mas um tempo em que sabemos que Deus está cuidando de nós. Ouvimos isso durante o culto, em que oramos e continuamos pedindo para que esse cuidado de Deus esteja sobre as nossas vidas. Então, eu convido você para que nós possamos orar nesse momento, colocando nas mãos do Senhor alguns pedidos de oração, alguns motivos, alguns nomes, né? Alguns eu mencionei aqui, outros nomes poderão ser mencionados ainda, se possível, mais adiante pelo YouTube, lá com o nosso irmão Neto, mas nesse momento eu vou orar por esses motivos aqui mencionados, são alguns nomes que foram trazidos nesse momento. Pai, nós somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor nos assiste nos momentos difíceis da nossa caminhada. E nesta hora, ó Deus, nós temos alguns nomes de algumas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão, ó Deus, atravessando um momento muito grave da sua saúde, como é o caso da nossa irmã Milian, como é o caso da nossa irmã Rosemary. Pedimos por aqueles, ó Deus, que precisam passar por cirurgia, alguns que estão ainda fazendo exames médicos para submeterem-se a tratamento, outros que vão ser submetidos à cirurgia, como é o caso da Priscila Amaral. Aqueles, ó Deus, que precisam se expor ao contágio, protege essas vidas. Rogamos também por aqueles, ó Deus, que estão desempregados e nesse momento, ó Deus, sofrem pela falta de recursos financeiros. Deus, tenha misericórdia, Pai, tenha compaixão dessas pessoas, ó Pai. Às vezes passamos pela rua e vemos muitas pessoas recebendo quentinhas que são doadas para matarem a sua fome, tantas pessoas, ó Deus, dormindo ao relento. Senhor, tenha compaixão, estende a tua mão de misericórdia, estende a tua mão, ó Deus, de compaixão sobre a vida dessas pessoas, e continua, Deus, abençoando a tua igreja, abençoando aqueles que sofrem, abençoando aqueles que nesta hora, junto comigo, estão colocando diante de ti os seus pedidos de oração. Fica conosco, Deus, continua conosco, melhor dizendo, neste culto, abençoando a nossa vida e falando ao nosso coração, é a oração que te fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Nós estamos nesse culto de oração porque nós somos o povo que crê no poder da oração. A gente tem aquela promessa de Deus lá no início, né, do seu relacionamento com o ser humano. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei todos os seus pecados e sararei
a sua terra. Essa é uma das promessas, né, que nos estimula a nos colocarmos diante do Senhor com a crença de que Ele ouve e Ele atende a todas as nossas necessidades. Então, em meio a esse momento em que nós estamos atravessando um tremendo deserto, com muitas inseguranças, nós podemos encontrar a esperança e a segurança no Senhor. Por isso, nós temos vários pedidos aí no YouTube. Eu vou convidar o nosso irmão Neto para que ele traga esses pedidos e logo em seguida ele vai orar, colocando diante do Senhor, diante do trono da graça de Deus, todos os pedidos que foram feitos, porque nós cremos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e até mesmo daquilo que pensamos, porque temos esta fé em nossos corações que nós vamos, nesse instante, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Olá, meus irmãos, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos aos pedidos. Maria Conrado, ela pede orações ali pela sua saúde, ela está se sentindo, segundo ela, pré-deprimida. A Maria Regina Rosas, ela pede orações por Maria do Carmo de Almeida Rosas, que ainda está internada. A nossa irmã Selma Vieira, ela pede orações por Wagner Rodrigues, Gabriel Rodrigues e Wagner Vieira, vida espiritual. E também ela pede por Áurea Coimbra e Senhora Dulce, que estão enfermos. E também por um processo trabalhista de nosso pai, que, no caso, segundo ela, o pai dela falecido, né? E esse processo está tramitando desde 1992 na Justiça Federal. Pede orações por Cássia Vieira, que está iniciando um projeto literário. A Leila da Veiga, ela pede orações pelas pessoas que estão voltando. O nosso irmão Sérgio Paulo, ele pede orações aqui pelo irmão Joel Ferreira, membro da PIB Grande, da PIB do Campo Grande, Espírito Santo, pai das nossas irmãs Ida, Ilse e Ileia. Ele passou mal e está na emergência do hospital em Vitória, Espírito Santo, após passar mal, né? A Glaide Campos, ela pede orações para que haja união em sua casa, nessa quarentena. Deixa eu só dar mais uma olhadinha para ver se temos mais algum aqui no Facebook. Também não. São esses. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Nós sabemos, Senhor Jesus, que os nossos corações muitas vezes se encontram aflitos. Muitas vezes, Senhor Jesus, nós não entendemos o que passamos, mas nesse momento nós queremos engrandecer o Teu nome e fazer com que o Senhor receba esse nosso coração, Senhor Jesus, tão sincero. Às vezes a gente nos encontramos na ausência das nossas próprias palavras, Senhor. Mas nós queremos simplesmente derramar nossa sinceridade para com o Senhor, para que o Senhor entenda a nossa aflição, Pai. Muito obrigado por tudo que tem acontecido. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em todas as nossas vidas, de todas as vidas dos nossos irmãos, pela vida de cada um. Senhor Jesus, sei com cada pedido, Senhor, que foi feito nesse momento. As pessoas neste momento que estão sem conexões com a internet, com o Facebook, são pessoas que estão nos acompanhando e nós pedimos que o Senhor também os acompanhe, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, muito obrigado pela vida dos nossos pastores, muito obrigado pela nossa igreja, Senhor, tão presente neste momento. Em nome de Jesus nós te agradecemos e honramos o teu nome, Pai, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, amém. A nossa irmã Verônica teve ali um problema com o seu microfone, mas parece que esse problema já foi sanado. Nós vamos, então, agora encerrar a nossa programação, esse culto em que estivemos orando, em que houve a meditação da palavra de Deus, em que nós já adoramos ao Senhor, com esse cântico, Deus proverá o Cordeiro. Né? Que você faça desse cântico a sua oração, você esteja em sintonia com o Senhor, e logo em seguida vou dar a bênção histórica. Deus vai te amparar, prosseguirá
angústia passará. Não vá duvidar, prossiga. Deus proverá o cordeiro. E na promessa o Pai jamais falhará. Deus proverá o cordeiro. Confia na promessa, o Pai jamais falhará. Tempos difíceis podem te alcançar, Deus vai te amparar. Prossiga, segue teu rumo, pois encontrarás o cordeiro a te esperar. Prossiga, Deus proverá o cordeiro. Confia na promessa, o Pai jamais falhará. Deus proverá o cordeiro. Confia na promessa, o Pai jamais falhará. Que o amor de Deus, a graça sempre presente de Jesus Cristo e a presença sempre constante do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Transmissão encerrada. Eu não sei o que aconteceu, porque eu caí aqui também. Hoje foi geral, gente. Tá perdoado. Bom resto de semana, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Pastor Israel, seu microfone está desligado. Mais Aí, tá tarde falando? eu tô subindo. Daqui a pouco eu tô subindo o vídeo pro YouTube. Microfone Pastor desligado. Já tem Israel. microfone, Israel. Microfone desligado. É o quê? Obrigado, Jean. Então, ainda bem que a mensagem saiu completa, não é isso, gente? Foi completo, gravei tudo. Tá bom. Obrigado aí, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, gente. Eu tô Deus em outra- Maurício, Deus abençoe amanhã. Estou na reunião Obrigado, outra agora. obrigado. Estou saindo daqui. Com as orações. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Valeu, Beijo, Verônica. gente. Tchau, tchau. Boa noite.